Toyota Corolla Cross, ainda vale a pena pensar nesse carro para colocar na sua garagem? Esse daqui que vocês estão vendo é fabricação 23, modelo 2024. A versão que eu trouxe é a XRE, a topo de linha, equipada com motor 2.0 a combustão. A gente sabe que existe esse carro em configuração híbrida, mas aqui nós temos a combustão. E aí, quais são os equipamentos que esse carro oferece e as vantagens? Vamos mostrar tudo isso nesse vídeo agora para vocês. De cara eu quero destacar aqui os sistemas de assistência à condução nesse carro que são série. O TSS, Toyota Safety Sense, ele trabalha com um radar eletromagnético instalado aqui atrás do símbolo da Toyota aqui na frente, junto com uma câmera instalada aqui no para-brisa. Esses dois componentes permitem que o carro tenha recursos como o controle de cruzeiro adaptativo, também o alerta de colisão frontal com frenagem de emergência e até mesmo o sistema de centralização de faixa quando você está na estrada. É importante destacar tudo isso porque não são todos os concorrentes do Toyota Corolla Cross que oferecem recursos assim. Iluminação aqui na frente bastante atualizada, tudo aqui 100% em LED. Vamos conferir a iluminação da lanterna, aí nós temos aí o farol baixo que é do tipo projetor, temos também aí o farol alto projetor, luz de pisca em LED e até mesmo o farol auxiliar aí embaixo em LED. Mas por que o LED é melhor? São várias as vantagens. O LED, para começar, gasta menos energia do que lâmpada incandescente ou halógena. A durabilidade do LED também é maior, tem muito mais tempo de vida antes de apresentar uma falha, como por exemplo as lâmpadas que queimam. Outro detalhe, o alcance da luz é maior também, ela tem mais intensidade luminosa. E para fechar, o tom de luz do LED fica mais próximo da iluminação do dia, cansando menos o motorista. Ponto que a Toyota pode melhorar aqui, o carro até tem sensor dianteiro, mas são apenas dois. Então você consegue ver um sensor aqui, na lateral do para-choque, e o outro sensor aqui. Normalmente a gente encontra os carros com 4 sensores de estacionamento. Isso o que pode acontecer? Quando você está fazendo a manobra e eventualmente tem aqueles pilares de estacionamento aqui na parte muito centralizada, eventualmente esses sensores nas laterais podem não detectar esse obstáculo e isso pode permitir que aconteça alguma colisão. Portanto, ponto de melhoria para o carro. O motor 2.0 aspirado desse carro reúne várias tecnologias. Mesmo sendo um motor aspirado, ele é bastante eficiente. Para começar, duplo comando variável. E olha só, duplo sistema de injeção de combustível. Isso mesmo, 4 bicos de injeção direta e mais 4 bicos de injeção indireta. A potência máxima desse motor varia de 169 cavalos na gasolina a 177 cavalos no etanol. E o torque máximo é sempre de 21,4 kgfm. Cabe destacar que esse é o mesmo motor 2.0 aspirado que a gente encontra aí no sedã Corolla. Então a gente vê que aqui a Toyota caprichou na tecnologia. E olha, o resultado desse motor é bom. A gente vai ver isso tanto em matéria de performance, como também em economia de combustível. Junto com esse motor bastante eficiente, uma transmissão CVT diferente de tudo que você encontra na concorrência. É bem verdade, é uma transmissão CVT com aquele sistema de polia variável, mas a diferença está inclusive no nome, que é a Direct Shift. Por quê? A primeira marcha dessa transmissão é uma engrenagem real, então ela não funciona de forma variável quando você arranca com o carro. Depois que ele ganha velocidade, aí sim o câmbio começa a ter variação contínua. E tem um outro detalhe, essa transmissão aqui faz uma simulação de 10 marchas, então mesmo sendo um CVT, você consegue usar os pedal shifts para fazer a simulação de marcha e ter uma sensação, digamos assim, de estar usando um carro com câmbio automático. Os números do Inmetro desse carro são bons, vamos lá. Com etanol na cidade, 8,2 km por litro, na estrada sobe para 9 km por litro. Com gasolina na cidade, 11,7 km por litro. E com gasolina na estrada 13 km por litro. Mas já de outros históricos que a gente tem com esse modelo, a gente pode dizer que na prática ele consegue fazer números ainda melhores do que esse. Isso se deve, entre outras coisas, primeiro, pela transmissão continuamente variável e o duplo sistema de injeção que ajuda nesse quesito. Aqui do lado, olha só, a gente tem uma roda aro 18 polegadas diamantada e em 2 tons.
calçadas aí com pneus 225 de largura, perfil 50. Essa não é uma medida tão ruim aí para a questão de buraco, para aquela questão de fazer bolha, mas por ser um aro 18, digamos assim, até consegue entregar uma boa estabilidade sem comprometer essa questão de tanta fragilidade aí no pneu. Ponto favorável ao Corolla Cross é o uso de disco traseiro. Afinal de contas, o disco não é uma questão de frear mais, mas frear melhor por mais tempo. Principalmente quando você está descendo a serra com o carro carregado, a chance de ter fading aqui na traseira é menor. Porém, tem um detalhe aqui que não agrada tanto, porque a suspensão traseira aqui é semi-independente, diferente do sedã, que é totalmente independente. A gente sabe que essa não é a melhor solução de suspensão quando você fala em instabilidade e até mesmo conforto interno. Já nessa versão você tem aqui a chave presencial, que você consegue fazer algumas coisas. O carro está destrancado, então para trancar o carro basta estar com a chave próxima, colocar a mão aqui nesse sensor, ele vai trancar o carro e vai fazer o rebatimento aí dos espelhos. Se você quiser abrir o carro, colocou a mão aqui na maçaneta, ele já faz a abertura. Agora, vocês estão vendo que os vidros estão abertos. E se eu quiser fechar os vidros? Você tem que apertar aqui o botãozinho de trancar e segurar, porque olha só, ele vai começar a fechar. Se você soltar o botão, ele para o fechamento. Então aqui apertou e segurou para fechar até o final. E para abrir, mesma regra. Você vai apertar aqui o botão de destrancar, apertou e segurou, já vai abrir ali o espelho e vai fazer a abertura dos vidros. Soltou o botão, ele para o acionamento dos vidros. Iluminação traseira traz alguns elementos em LED. Então a gente tem aqui iluminação da lanterna em LED, luz de freio em LED, e isso que vocês estão vendo aqui é a luz traseira de neblina também em LED. Entretanto, a luz de pisca e a luz de ré continuam sendo incandescentes. Não entendi porque a Toyota não fez como lá na frente do carro e colocou aqui uma iluminação totalmente em LED. Para auxílio nas manobras, aqui atrás a gente tem 4 sensores de estacionamento e também a câmera de ré que projeta a imagem diretamente na tela da central multimídia. Diferente lá da parte dianteira, aqui foi usado o número mais comum de sensores. Algumas pessoas acabam se incomodando um pouco com a estética traseira aqui desse carro. Por quê? O escapamento ele aparece parcialmente ali sob o para-choque. Mas para minimizar esse efeito, agora a parte mais externa aí do escapamento vem pintado em preto fosco, o que ajuda a disfarçar um pouco esse detalhe estético. Porta-malas do Corolla Cross tem aí um espaço de 440 litros, isso na medição VDA. E a gente encontra alguns recursos como, aqui nas laterais, você tem esses ganchinhos moldados, muito úteis para você pendurar sacolinhas de supermercado. Dos dois lados você encontra os ganchinhos. Você também tem esta parte aqui que é um pouco mais baixa, é útil para quando você tem que colocar aquelas coisas que não devem ficar rolando aqui no compartimento. Então, dos dois lados do porta-malas você tem esse recurso. A cobertura, como vocês estão vendo aqui, é do tipo retrátil, né? Que você puxa para fazer a cobertura ou você solta aqui. A gente também consegue tirar esse encaixe para remover a cobertura quando você precisa levar cargas maiores e até mesmo deixar a cobertura em casa. E outro detalhe também que a gente observa são ganchinhos aqui, ó. Tem aqui, outro aqui e mais 2 lá na ponta, para quando você compra aquelas redes organizadoras, usarem esses ganchos para fixar melhor as bagagens aqui dentro. Quando a gente levanta aqui o piso do porta-malas, a gente tem acesso aqui a ferramentas utilizadas para você trocar o step, macaco, extensor do macaco, chave de roda, e aqui nessa parte ainda tem esse espaço para você guardar alguma coisa. Levantando o acabamento, é um step temporário. 1,55 de largura, perfil 70, aro 17. A gente sabe que esse tipo de step, quando você aplica no carro, ele altera a dirigibilidade, limitando a velocidade máxima em 80 km por hora. E tem um outro detalhe aqui que não ajuda muito. Porque o pneu pneu normal do carro, é um 225, né? Então ele é mais largo. Na hora que você tem que guardar o pneu furado aqui dentro, isso vai acabar desnivelando o piso do porta-malas. Os bancos traseiros têm aquele sistema de rebatimento 1/3, 2/3. Aqui eles estão completamente rebatidos. Você pode ver que a parte ali onde tem os bancos é plana e o piso do porta-malas também, mas fica esse degrau aqui, ainda que inclinado, daquele nível para esse. A gente não teve a informação da Toyota da capacidade máxima volumétrica que a gente tem aqui, mas é um recurso que ajuda quando você precisa carregar cargas maiores.
Posição do motorista, vamos falar de ajustes. Volante, profundidade e altura. Banco do motorista é todo manual, mas você tem ajuste milimétrico aqui de altura. Outra coisa, cinto de segurança também com ajuste de altura. Assim você consegue achar uma posição confortável para dirigir. E um detalhe, quando a gente compara esse carro com o Corolla Sedan, você percebe que aqui você senta numa posição um pouquinho mais alta. Isso agrada geralmente o público feminino. Acabamento. Aqui na porta, essa parte superior é um material suave ao toque, o que é agradável quando você coloca o braço. Aqui a gente também tem couro acolchoado, mas o resto da porta é plástico duro. Nos controles a gente tem simples toque para abertura e fechamento em todos os vidros e também o controle dos espelhos com opção de rebatimento. Aqui na porta tem bastante espaço para guardar coisas e aqui pode ser até mesmo lata ou garrafa. Você também encontra ajuste de altura do farol e o acionamento automático do farol alto. E outro detalhe aqui no volante, mesmo sendo um câmbio continuamente variável, você tem aqui os pedal shifts para interagir com a simulação de marcha. Uma coisa que é bem legal no Corolla Cross é a porta, que tem um acabamento que vai até a parte de baixo. Então, quando a gente fecha a porta, vocês vão perceber que não fica aí nenhuma parte aparente. E no momento que você abre a porta, essa região aqui está toda protegida. Então, se você andar numa estrada de terra e eventualmente descer do carro e colocar a calça aqui nessa região, não vai sujar, porque é uma região que fica sempre protegida. Agora, tem uma coisa que não agrada muita gente, porque o freio de estacionamento é esse aqui, ó, do tipo de pé. E algumas pessoas ainda não se acostumaram com isso. Banco traseiro. O veículo tem 2,64 m no entre-eixos. Não é uma medida assim tão generosa. Mas olha só, temos bom espaço. Com os bancos dianteiros ajustados de forma confortável para eu sentar lá, do meu joelho ao encosto do banco, a gente tem aqui 5 dedos fechados. A movimentação de pés, como vocês podem ver, é razoável também. Você consegue colocar até um pouco o pé embaixo do banco. Outra coisa que é interessante, o encosto aqui atrás tem 2 níveis de inclinação. Esse daqui que eu estou usando desse lado é a posição mais alta, mas olha a diferença aqui. Você pode ver que esse encosto está um pouquinho mais para baixo. Então você consegue ter aí uma posição mais confortável em algumas situações. Você também tem aqui, ó, descansa-braço com 2 porta-latas. E outra coisa interessante nesse carro, que na porta você também tem um porta-latas e diretamente à frente do apoio de braço. Isso acaba sendo bem diferente, mas não existe porta-objetos para você guardar outras coisas. Também temos aqui saída de ar-condicionado para o banco traseiro e ali embaixo 2 portas USB do tipo C para carregamento de dispositivos. Para fechar, alça de segurança aqui no teto com ganchinho para pendurar cabide e essa lâmpada aqui, que não é necessariamente de leitura, mas ilumina a parte aqui de trás. Na versão XRE, os bancos já vêm forrados em couro, inclusive a parte central e onde você encosta é microperfurado, um couro de qualidade. Outro detalhe, o painel nessa porção, ele acompanha o mesmo material ali da porta, é suave ao toque. Já a parte de cima é plástico duro. Entre os bancos, o descansa-braço, que não vem para frente, ele só pode ser aberto. E aí a gente tem porta-objetos e uma tomada 12 volts para carregamento de dispositivos. 2 porta-latas e a frente da alavanca de câmbio, mais um porta-objetos. Não tem carregador de celular para indução aqui. O ar-condicionado é digital e automático. Atenção que tem aqui uma coisa a mais. Tá vendo esse botãozinho aqui? Eco. Então ele tem um modo de funcionamento diferente que usa o ar-condicionado de forma mais fraca para economizar combustível, tanto quando você está resfriando, quanto você está aquecendo também. A central multimídia na linha 2024 está um pouco diferente. Você tem essa tela aqui que é totalmente touchscreen, e aí você tem alguns botões físicos, como esse para você vir na função de home, esse aqui que é o botão de volume, e esse outro aqui, ó, para você alternar a integração. E como vocês podem ver aí, ó, Apple CarPlay ou Android Auto, tanto com cabo como sem cabo. Um detalhe interessante, esse menu do veículo, você consegue ter informações de consumo do carro, inclusive um histórico de gráfico de combustível. Ou seja, ela além de ter as funções principais, ela também está integrada à função do computador de bordo do carro. Se você quiser mais recursos nessa central multimídia, eu tenho a dica. Usar aqui o Streaming Box, equipamento que a gente já mostrou outras vezes no canal. Usando um cabo aqui para ligar na porta USB, ele faz a integração, usando a comunicação do Apple CarPlay. Apertou aqui, já está dentro do Streaming Box. E aí você consegue ter uma série de recursos, como por exemplo, ó, se quiser ter YouTube no carro, fácil, você vai ter o YouTube. Outra opção que você pode ter, por exemplo,
são aplicativos de streaming, de vídeo. Aqui é um aplicativo de TV gratuito, mas você tem outras opções, como por exemplo, o Netflix, se você quiser, você pode também ter outros aplicativos de outras plataformas. Se você quiser usar o Chrome, também é possível, bastante fácil a utilização do Chrome. E aqueles outros aplicativos que você já conhece de plataforma Android, né? Então você pode instalar aí, por exemplo, Instagram, Facebook, YouTube Music e vários outros, até mesmo ter o seu e-mail diretamente aqui na tela da central multimídia. Lembrando, né, que o Streaming Box você pode ter ou um SIM card instalado diretamente dentro dele para usar dados, ou rotear a internet do seu celular, que foi o que eu fiz aqui, para você poder usar todas as aplicações. Hora da gente dirigir aqui o Corolla Cross XRE, chave presencial, basta ela estar aqui dentro, que a gente consegue fazer a partida para o botão. E o painel desse carro, como é que é? Pois bem, como a gente está vendo aqui, ele tem marcadores analógicos e uma tela digital. Do lado esquerdo a gente tem o contagiros, lado direito indicador de combustível e temperatura do motor. Ao centro é a tela digital. E a gente consegue interagir com essa tela através de botões que a gente tem aqui do volante do lado esquerdo. Então, esse aqui é o indicador de consumo de combustível, colocou para baixo, ele mostra o indicador instantâneo quando você está usando o carro. Depois a gente tem essa tela do indicador de assistência à condução e essa outra aqui que tem a bússola. Aqui nós temos o indicador de áudio, se tiver alguma coisa sendo reproduzida na central multimídia. Informações também do computador de bordo relativa à distância e tempo de condução. Aqui nós podemos configurar alguns dos assistentes à condução e até mesmo, se você quiser apertar aqui o botão OK e segurar, configurar informações relativas à tela do veículo. Andando mais um pouquinho aqui para o lado, nessa tela vai aparecer se existir alguma anomalia com o veículo. Agora, tem uma coisa aqui que eu não entendi muito bem por que é assim. Do lado direito, perto ali do marcador de temperaturas, tem um botãozinho aqui no painel. E esse botãozinho, quando você aperta ele, ele te mostra ali embaixo o trip A, o trip B, o controle de brilho do painel, que se você aperta e segura, ele vai mudando aqui o brilho do painel. E por fim, o odômetro. O que eu não entendi é por que tem o botãozinho ali e todas as funções já não estão aqui no volante, uma vez que grande parte delas é acessada pelo volante. Hora da gente efetuar a manobra, vamos engatar aqui marcha ré, câmera de ré com linha de guia, mas essa linha de guia não é dinâmica e você não tem outros modos de visão, é só esse mesmo que vocês têm aqui. A gente vê que a câmera abre bem ali dos lados, então se você estiver numa rua muito movimentada e precisar dar ré, você consegue ver os carros se aproximando. Direção com assistência elétrica, o que deixa aí o volante um pouco mais leve. Lembrando que esse carro, além da câmera, tem um sensor de estacionamento lá atrás. Então vamos usar ali a árvore ali atrás, justamente para ver a precisão aqui do sensor de estacionamento. E olha só, a gente consegue ver que eles acabam ajudando bastante aí na hora de você fazer manobras. Teste de tachão e lombada para a gente ver. Conforto e isolamento acústico. Vamos primeiro aqui nos tachões. Vamos alinhar o carro aqui. Primeira coisa, isolamento acústico é muito bom aqui dentro. A gente percebe um carro bastante silencioso. E a suspensão não é tão dura. Mesmo não tendo uma suspensão totalmente independente, a gente percebe que ela é relativamente macia, até comparando com outros carros dessa categoria. E o melhor, também não indica nenhuma fragilidade no conjunto. Uma suspensão muito consistente. Isso é importante para o Brasil. Vamos ver na lombada agora. Primeira lombada aqui, 30 por hora. Vamos acertar aqui a velocidade. E olha, primeira lombada passou sem bater e nem raspar. Vamos ver na segunda. Por enquanto, cumprindo aí o papel de crossover, né? Vamos acertar a velocidade aqui na segunda lombada, ver como é que o carro se sai aqui. Na segunda lombada a gente já sentiu a frente raspar um pouquinho, o que mostra que, apesar da suspensão ser consistente, ter um bom isolamento acústico, ela não é assim tão alta. Vamos ver agora o piso aqui desnivelado, vamos ver o que acontece. Olha que isolamento acústico exemplar. E uma suspensão bastante confortável. Então, esses são atributos que a gente não pode tirar o mérito do Corolla, apenas tomar um pouquinho mais de cuidado na hora de passar em obstáculos um pouco mais altos ou mais fundos. Vamos para a nossa manobra aqui de fim de rua.
ponto sempre que a gente usa, parando aqui no ponto de referência, uma volta, quase uma volta e meia para virar completamente o volante. Vamos até encostar o pneu na guia lá na frente. Ó, encostou o pneu na guia, o sensor dianteiro não entrou em atividade aqui, né? Voltar aqui um pouquinho o volante para poder desvirar o volante com segurança. E vamos concluir a manobra. Olha só, ele saiu aqui do centro da rua um pouquinho para a direita, o que mostra que o Corolla Cross não usa assim tanto espaço, considerando a categoria que ele está inserido. Normalmente os carros dessa categoria, eles ficam do centro para a esquerda, aqui ele ficou do centro para a direita usando menos espaço. Hora da gente pegar a estrada aqui, e eu já vou aproveitar para falar um pouco de como funciona aqui o câmbio continuamente variável. Aqui estou naquela aceleração semi-urbana, né? Não velocidade muito alta, e olha o que acontece. Vocês estão vendo ali que a velocidade sobe e a rotação do carro se mantém. Por quê? Porque ele está funcionando como um câmbio continuamente variável. E ele sempre faz isso quando você está numa condição mais suave. Para quê? Para economizar combustível, né? Manter o giro mais baixo, reduzir rotação do motor, e isso reduz barulho. Então ele vai fazer a utilização da função permanentemente variável, né? Agora, quando você vai para a estrada e você faz uma aceleração um pouquinho mais consistente, aqui ó, como essa que eu estou fazendo aqui, ó o que ele vai fazer agora, ó. Ele fez a simulação de marcha, para quê? Para não dar aquela sensação de aceleração infinita onde o carro está patinando. Então ele vai simular a marcha quando você tem uma aceleraçãozinha um pouquinho mais intensa. E isso acaba agradando o motorista, porque passa uma sensação melhor para quem está dirigindo. E vamos lá para o nosso teste de retomada de velocidade, usando sempre o mesmo ponto da estrada, com o ar-condicionado ligado. Vamos de 60 para 120. Então primeiro eu vou voltar aqui no 60, ó. Velocidade estabilizada, vamos pisar tudo. Você vê que o carro tem uma boa resposta. Vai 100, 110 e 120. Para o motor aspirado, nada mal. Mas vocês perceberam que aqui ele não fez a simulação de marcha. E por que acontece isso? Quando você faz o kickdown, você tem que usar a melhor performance possível do motor e câmbio. Nesse caso ele não simula marcha, porque manter o sistema continuamente variável é mais eficiente do que fazer a simulação de marcha. Então a simulação de marcha é mais usada quando você está numa velocidade intermediária, uma aceleração intermediária, para dar uma sensação diferente para o motorista. Mas aqui ele usa o que é melhor. E se você quiser escolher uma marcha simulada, aí é só usar os pedal shifts aqui. Velocidade aqui constante na estrada, lado esquerdo aqui, ó. Aí ele já aplicou ali a quinta marcha. Apertou o lado direito, sexta, sétima, oitava, nona e décima. Então aqui são as marchas simuladas que você consegue fazer através dos pedal shifts. Se você ficar um tempo sem interagir com o pedal shift, ele volta para o comando drive, ou seja, ele vai fazer aí a simulação infinita para usar o melhor do câmbio. Mas e se você quiser manter essa simulação de marcha pelo pedal shift permanente? Alavanca de câmbio, joga ela para o lado esquerdo. Aí ele aparece ali embaixo M5 e aí você vai controlar o tempo todo. Todas as vezes você vai ter que fazer aqui a troca de marcha. Inclusive, ó, se você dá kickdown, o que ele faz? Ele vai buscar a marcha simulada mais adequada para aquela situação, mas ele ainda continua simulando marcha. Não quero mais fazer simulação de marcha usando o pedal shift. Joga o câmbio para o lado direito, posição drive, volta ao uso normal do carro. Tem uma outra alternativa. Eu quero usar o carro de forma mais esportiva, mas eu não quero ter que ficar trocando marcha. O que você faz? Botãozinho power aqui na frente da alavanca de câmbio, ó. No momento que você aperta o botão power, ele já deixa o painel ali vermelho. Desligou o botão, volta o painel azul. E quando você aperta o botão, ó, ele já trabalha com um giro mais elevado. Nesse caso, ele não vai ficar aqui mantendo a simulação pelo pedal shift, vai funcionar como um continuamente variável, mas vai dar uma condição, digamos assim, mais esportiva para o carro, usando o câmbio com um giro mais alto para manter mais controle para você. E vamos lá para o nosso teste de aceleração de 0 a 100. Vou colocar o carro na condição mais esportiva possível. Então, para isso,
Vou apertar aqui o Power, vou desligar o programa de estabilidade do carro e vou também desligar aqui o sistema de ar-condicionado. E claro, vamos fazer a nossa largadinha estolada, como a gente sempre faz, né? Estolando o carro e saindo. Vamos lá? E olha só, conseguimos um 0 a 100 bom, 9,63 segundos. Vamos repetir o teste de aceleração, só que agora com o carro no modo normal dele, inclusive com o ar-condicionado ligado. Vamos estolar aqui a saída e vamos lá, saindo. Olha, subiu um pouquinho só o 0 a 100, 9,96, mas ainda abaixo de 10 segundos. Bora fazer uma viagem aqui de teste para ver o consumo do carro. Agora abastecido com gasolina, nós vamos sair daqui de Itu e vamos até ali próximo da cidade de Tatuí. E tá chovendo, que é melhor ainda, para a gente ver os sistemas de assistência à condução, como funcionam nessa situação. O computador de bordo aqui já está zerado e também aqui a distância zerada. Vamos ver se o carro vai fazer uma média melhor ou pior do que aquela declarada pelo Inmetro. Primeiro recurso que eu vou testar está baseado aí na câmera, que é o sistema de permanência de faixa. Para ligar ele, botãozinho aqui no volante do lado direito, você aperta, ele coloca ali a indicação no lado superior esquerdo do painel. A gente tem até uma tela dedicada para ele aqui, que a gente consegue deixar. Bom, o sistema usa a câmera para identificar as faixas de rolamento, ele está ativo, mas nesse momento, olha só, ele não está conseguindo fazer a leitura da faixa. Ó. Eu estou indo para um lado, estou indo aqui para o outro. E por que isso está acontecendo? Está chovendo, as faixas não estão muito bem destacadas do piso, né? Então a câmera não consegue fazer a leitura nessa situação. Isso não é necessariamente uma falha do sistema, é uma coisa que pode acontecer com qualquer outro sistema de permanência por causa da baixa visibilidade. O outro sistema é o controle de cruzeiro adaptativo, temos que acionar também. Eu vou programar aqui a velocidade, nessa rodovia a velocidade é de 120, mas olha só, já tem um caminhão aqui na minha frente e eu consigo até mesmo escolher a distância que eu quero em relação ao veículo que vai à frente. Coloquei aqui uma distância menor. Nesse caso aqui, o sistema funciona melhor. Por quê? Porque ele usa o radar e o radar não sofre tanta interferência com a questão da chuva. E aí ele consegue manter a velocidade direitinho. Eu vou até agora aumentar a velocidade aqui para 120, que é a velocidade permitida aqui na rodovia. Vou mudar de faixa onde os veículos estão andando de forma mais rápida e vamos ver se ele acelera sozinho. Olha aí. Está fazendo aceleração em função do veículo que vai à minha frente. Então, o controle de cruzeiro adaptativo, de certa forma, até te acrescenta segurança, porque se você estiver numa situação de baixa visibilidade, e você, por exemplo, colocar uma distância bem maior e uma velocidade menor, ele pode até te ajudar a identificar um carro que você não está vendo necessariamente. Com a chuva um pouco mais fraca, o sistema de permanência de faixa começa a identificar melhor as faixas pintadas. Olha só, forçar o carro para a esquerda, ele atua sobre o volante para trazer o carro para o centro da faixa. Até mesmo a faixa seccionada, ele também está conseguindo identificar. E aí tem um detalhe, se a gente usar esse sistema junto com o controle de cruzeiro adaptativo, olha, vou programar aqui a velocidade. O que ele faz? Ele centraliza o carro na faixa, mas às vezes o que acaba acontecendo? A estrada está mudando muito, né? Porque tem hora que tem água em cima da faixa, hora que não tem. Então, quando ele consegue encontrar as duas faixas, com o controle de cruzeiro adaptativo, como agora, ele está centralizando o carro na faixa, olha só. Ele está fazendo ele não está deixando o carro correr para um lado para o outro, ele faz a centralização. Mas isso tudo depende da visibilidade que ele tem de conseguir enxergar a faixa. Vamos conferir agora aqui o nosso resultado de média de consumo. Olha, 11,3 km por litro, né? Ficou abaixo do número do Inmetro. Mas vamos ver aqui os dados completos, onde a gente rodou aí 70 km durante 49 minutos. Esse número aqui não foi tão bom, né? Porque o Inmetro fala 13, esse carro fez 11,3, mas o trecho de estrada aqui também não ajuda muito. A gente precisa refazer esse trecho de rodovia, talvez uma rodovia mais plana, para poder chegar num número mais consistente.
Bora para um segundo teste de consumo agora de Tatuí para Itu. A gente vê que o marcador aqui já está zerado e também aqui o de distância. Vamos ver como é que vai ficar a média, lembrando que eu vou usar aqui o controle de cruzeiro adaptativo no veículo. E vamos conferir agora o resultado da nossa média de consumo. Olha só, rodamos praticamente 71 km, 70,9 em 48 minutos, puramente rodovia. E a média ficou em 14,6 km por litro. Mas por que essa média foi tão melhor? Bom, em primeiro lugar, não tinha chuva na estrada, não tinha aquele trânsito de acelera e desacelera com caminhão, velocidade mais baixa, deu para manter a velocidade mais constante e aí a gente consegue ver um número bem melhor do que aquele do Inmetro, que é declarado com 13 km por litro. E o seguro do Corolla Cross XRE, como é que fica? Para isso, contamos com a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba, que fez a simulação do seguro considerando um cliente típico desse carro. É importante lembrar que o preço do seguro sempre varia de acordo com o perfil do usuário e o tipo de utilização do veículo. Pois bem, considerando um usuário típico, o seguro ficou em R$ 3.500. Nem é tão caro assim, mas a franquia já reduzida em 50%, essa ficou um pouco pesada, R$ 7.500. E esses foram os valores melhores que a gente conseguiu na simulação. O que vocês acharam? E as revisões como ficam? Pois bem, a Toyota só divulga valores de revisões com preço fixo até 50 mil quilômetros. Normalmente, nós fazemos os levantamentos até 60 mil, mas dessa vez vamos falar até 50 mil. E as revisões aqui acontecem de 10 em 10 mil quilômetros ou de 1 em 1 ano, aquilo que ocorrer primeiro. Então, até 50 mil quilômetros, preço total dá R$ 4.256. Não é um valor assim tão pesado. A revisão mais cara fica sendo a de 40 mil quilômetros, que custa R$ 1.374. Todas as outras revisões são bastante aceitáveis. Particularmente, manter o Corolla Cross XRE não será um problema em matéria de revisões obrigatórias. Conferindo aqui a iluminação do farol do Corolla Cross XRE. Aqui nós temos a posição do farol baixo, o que dá uma iluminação bastante homogênea. Esse carro também tem aqui o ajuste de altura do facho do farol, onde você consegue escolher vários níveis de acordo com a carga no porta-malas. Temos também aqui o farol alto, tem uma boa junção de luz sem zona de sombra. E temos também aqui o farol auxiliar dianteiro. Aí nesse caso existe uma pequena zona de sombra entre o farol auxiliar e o farol baixo, mas no geral a iluminação aqui é muito boa. Antes da gente finalizar esse vídeo, eu quero reforçar a questão da economia de combustível do carro, porque além do teste que a gente fez numa viagem, eu aproveitei e testei o carro numa viagem maior ainda, onde ele conseguiu fazer 14,8 km por litro, numa viagem onde a gente rodou 316 quilômetros, o que mostra que ele consegue ser mais eficiente do que o número do Inmetro e até mesmo mais eficiente do que os concorrentes diretos, ainda que o motor seja 2.0 aspirado. Vocês viram que durante a matéria a gente testou aí um carro na cor vermelha, mas o Corolla Cross está disponível em outras cores. Como vocês estão vendo, esse aqui é branco, você ainda tem a opção do preto, do azul e do cinza. Assim você consegue escolher a cor que melhor vai te agradar. O Corolla Cross também conta com várias possibilidades de acessórios e aqui a gente consegue ver algumas, como por exemplo, o rack de teto. São essas duas partes aqui onde você pode colocar até mesmo um bagageiro superior ou ainda transportar coisas grandes que não caberiam dentro do carro. Outra possibilidade são essas calhas de chuva originais da Toyota. Vocês podem ver que elas ficam bem discretas aqui na lateral do carro. Para quem quer proteger as portas, existe a possibilidade de você colocar esses frisos aí, principalmente quando você vai muito em supermercado e coisas do tipo, ou até mesmo tem paredes próximas, isso ajuda a proteger. Tem também aquelas questões decorativas. Aqui no espelho lateral, você tem esse detalhe em cromado que você pode colocar aqui no espelho e tem também mais um outro acabamento cromado que você consegue colocar aí na frente no
contorno do farol auxiliar. Tudo isso para deixar o carro mais incrementado. Uma dica legal é que o Corolla Cross pode receber engate traseiro. E existe um acessório original para isso. Esse está equipado. O engate vai instalado aqui na parte traseira e ele conta com um sistema de cabeça removível. Quando você não está usando, você deixa dessa forma. Já tem aqui a indicação da capacidade máxima do engate e até mesmo o local disponível para a conexão da tomada elétrica. Lembrando que é um acessório original e não tira a garantia do veículo. E para quem quer deixar o carro mais incrementado, também tem a opção de você colocar uma ponteira de escapamento com esse visual trapezoidal. Esse também é outro acessório original que você encontra aí nas concessionárias Toyota Tsusho. Um acessório bem diferente aqui, olha que interessante, tampa do porta-malas com um sistema de acionamento elétrico. Você só viu algo parecido na Toyota no SW4, mas dá para instalar esse acessório no Corolla Cross. Tem mais, tem também essa bandeja aqui de porta-malas que é muito útil. Esse material aqui ele é impermeável, então você pode colocar coisas sujas ou molhadas e na hora de fazer a limpeza é só tirar a bandeja, passar uma água em um pano e está pronto. Isso acrescenta bastante praticidade. E olha, na hora de fechar, também você tem aí a parte automatizada. Certamente são acessórios diferentes que você consegue colocar aí no seu carro. Se você é um daqueles clientes que às vezes podem se incomodar com o acabamento traseiro do Corolla Cross, olha que solução legal! Tá vendo esse carro aqui? Você tem este acabamento inferior do para-choque que vai ocultar toda a parte traseira do carro, inclusive o abafador, né? Fica muito mais bonito. Portanto, como vocês estão vendo, tem uma solução muito prática que você pode colocar como um acessório na concessionária. Você também pode melhorar a iluminação interna do carro, utilizando aí uma soleira iluminada. Então você tem aí a barra azul que faz aí uma sinalização e mais. Ela também tem essa outra luzinha branca que ilumina exatamente a região dos pés, isso dos dois lados. Então quando você está num local muito escuro, isso acaba ajudando bastante na hora de embarcar e desembarcar do carro. E se você quiser conhecer melhor o Corolla Cross, além de um test drive simples na concessionária, existe uma solução muito legal. Estou falando aí do Quinto Share. Funciona assim, você pode locar esse carro. Mesmo que você queira fazer uma locação bem pequena, você consegue locar ele por hora, isso mesmo. Você vai ficar com 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Mas e se você quiser mais tempo? Essa locação pode se estender até 30 dias, onde você vai poder utilizar o carro para uma viagem ou até mesmo durante um mês inteiro, para conhecer todos os detalhes do carro e ter certeza absoluta que é o carro que você vai comprar. E se você quiser ter um Corolla Cross na sua garagem, mas não quer mobilizar muito dinheiro na compra do veículo, tem uma solução bem interessante. Estamos falando aí do Quinto Personal. A assinatura do veículo funciona assim, o período mínimo é 1 ano. E aí você vai assinar o veículo pagando um valor mensal. Dentro dessa assinatura, você vai poder usar o veículo por uma determinada quilometragem e você vai ter toda a manutenção desse carro incluída, sem nenhuma preocupação. Terminou aí o contrato, você devolve o veículo. Muito fácil e muito simples. Você que tem uma empresa e precisa ter 1 ou mais veículos na sua frota, você já conhece aí o Quinto One? Pois bem, é a terceirização de frota da Toyota. Funciona assim, você vai assinar um veículo pelo período mínimo de 1 ano. E nesse processo, você consegue até mesmo controlar a quilometragem que o veículo será utilizado. Então, se você tem um veículo que usa bastante, vai ser um contrato com maior quilometragem. Um outro veículo que usa menos, será um veículo com menor quilometragem. O mais importante de tudo isso é que toda a manutenção desse veículo durante o processo de locação está incluído no pacote. Assim você vai ter o carro para usar para sua empresa sem nenhuma dor de cabeça. Mas antes da gente encerrar aqui esse vídeo, vai aí algumas dicas. E a gente tem que também abordar a questão do preço. Pois bem, em julho de 2023, o Corolla Cross na versão XRE tem o preço público sugerido de R$ 177.310. Mas olha, se você faz parte aí do público PCD, pessoas com deficiência, esse carro tem um valor bem mais atrativo. Ele sai a partir de R$ 155.500. E esses valores você encontra aí nas concessionárias Toyota Tsusho.
Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.